A vírgula marca as pausas da respiração? Quantas vezes você já ouviu essa frase? Quantas vezes você já repetiu? Vamos pensar nisso com um pouco de praticidade? Você vai levar o redator para sua casa e checar se a respiração dele condiz com a pontuação do texto? É óbvio que não. Assista agora a minha aula e veja que isto não passa de mito. Eu sou a professora Andréia Mota, do blog conversadeportuguês.com.br e esta é a nossa videoaula sobre os usos da vírgula. Nesta aula, eu quero mostrar a você quais são os casos em que a norma culta recomenda o uso da vírgula. Quando nós devemos utilizá-la? Para separar elementos que exercem a mesma função sintática, marcar inversões na ordem direta, isolar o vocativo, isolar o adjunto adverbial antecipado, isolar elementos repetidos, marcar a supressão de uma palavra, separar na datação de um escrito o nome do lugar, separar orações coordenadas sindéticas, separar orações coordenadas assindéticas e as orações adverbiais. Eu quero deixar claro que nesta aula eu vou falar dos usos que estão previstos. Nós não estamos falando aqui daqueles casos em que a vírgula aparece ou desaparece nos textos literários, por exemplo, como objeto estilístico. Nós vamos falar somente daquelas que são as recomendações gramaticais. Vejamos. O uso da vírgula para separar os elementos de mesma função sintática. Veja o meu exemplo aí. Mateus, Marcos, Lucas e João eram apóstolos de Cristo. Neste caso, Mateus, Lucas e João são os núcleos do meu sujeito composto. Como você sabe, o sujeito composto é aquele em que eu tenho mais de um núcleo, mais de um elemento. Neste caso, nós temos 4 núcleos. Fomos ao mercado e compramos leite, açúcar, arroz e feijão. Leite, açúcar, arroz e feijão são os núcleos do meu objeto direto. Você lembra aí que o objeto direto é o complemento verbal de um verbo transitivo direto. Eu já falei sobre isso na aula sobre estrutura do período, mas se você não assistiu, não tem problema. Eu vou deixar o link na descrição desta aula e você vai poder assistir ou pode também ir ao blog para pesquisar. Repare, quando saímos começou a chover. Nesta frase, nós vamos observar como é que a vírgula marca inversões de ordem direta. Por que nós falamos inversão de ordem direta? Porque na língua portuguesa, a ordem natural da oração é sujeito e predicado e depois os adjuntos adverbiais. Nesta frase, note que nós temos um elemento que aparece antecipado. Então, reparem que eu coloquei aqui quando saímos, começou a chover, e depois começou a chover quando saímos, para demonstrar qual seria a ordem natural da nossa língua, a ordem prevista da nossa língua. Hoje cedo conhecemos o pai da noiva. Reparem que aqui nós temos um adjunto adverbial de tempo. Na ordem natural da nossa língua, ela viria depois de toda a frase, não é? Seria, conhecemos o pai da noiva hoje cedo. Nós temos aí um adjunto adverbial de tempo que foi deslocado. Um adjunto adverbial de tempo composto por 2 advérbios, inclusive, como você pode observar aí.
Como ele aparece antes, fora do seu local natural neste período, nós o isolamos por vírgula. Reparem que na frase de baixo, ontem conhecemos o pai da noiva, nós também temos um adjunto adverbial, só que neste caso ele é de pequeno corpo, ele é formado por uma única palavra. Então, neste caso, como ele é muito pequeno, nós dizemos então que a vírgula neste caso é opcional. Então, não esqueça, se você tem um adjunto adverbial antecipado, você usa a vírgula. Mas no caso em que o adjunto adverbial é formado por uma só palavra, a vírgula é opcional. Pedro, chame a sua mãe. Repare aí que a palavra Pedro, substantivo Pedro, funciona aí como um vocativo. Você não lembra o que é um vocativo? Não tem problema. Vocativo é aquele termo da oração que nós utilizamos para chamar alguém pelo nome, pelo apelido, por uma característica. E uma das funções da vírgula é isolar este termo da oração. Nós também usamos a vírgula para isolar elementos repetidos. Olha aí no nosso exemplo. Nada, nada poderá nos separar. Repare que eu tenho aqui elementos repetidos, que é este nada, nada. Então, aí é super simples, né? O elemento se repetiu, vírgula para isolar. Ele é utilizado também para indicar uma palavra ou um termo que eu omiti. Lucas fez curso de violão, Felipe de saxofone. Repare que nesta frase é compreensível que Felipe fez um curso de saxofone. Mas, para evitar aquelas repetições desagradáveis no texto, nós utilizamos a vírgula para indicar. Então, Lucas fez curso de violão, Felipe de saxofone. Neste caso, a vírgula substitui um termo ou uma expressão que já havia aparecido na oração anterior. Rio de Janeiro, 18 de julho de 2017. Neste caso, a vírgula isola o nome do local, né? Então, a função aí é separar na datação o nome do lugar. Também é um caso que você não vai esquecer mais. Levantou da cama, abriu a janela, avistou o vizinho do outro lado da rua, acenou. Neste caso, a vírgula vai separar orações coordenadas assindéticas. Repare que neste meu período eu tenho diversas orações. Oração 1, levantou da cama. Oração 2, abriu a janela. 3, avistou o vizinho do outro lado da rua. E 4, acenou. Neste caso, eu vou dizer que são orações coordenadas assindéticas porque elas não contêm síndetos. O que são os síndetos? São as conjunções. Repare que eu não tenho nada que ligue essas orações. Por que elas são coordenadas? Porque elas são orações que gramaticalmente nós podemos dizer que são independentes entre elas. Então, elas são orações independentes e não tem nenhuma conjunção entre elas. Então, nós dizemos que elas são orações coordenadas assindéticas. Saí cedo de casa, mas perdi o ônibus. Reparem que aqui também nós temos duas orações. E neste caso, eu tenho uma oração coordenada sindética, porque apareceu uma conjunção coordenativa adversativa. E esta conjunção coordenativa adversativa pede, então, o uso da vírgula. Orações coordenadas sindéticas são, portanto, aquelas em que nós temos conjunções. Muita gente também repete por aí um outro mito. É proibido usar vírgula antes da conjunção e. Calma, gente. Também não é bem assim, não é? Nós não usamos a vírgula antes da conjunção e porque ela é uma conjunção aditiva.
mas há casos, sim, em que este uso é previsto. Quando eu tenho a reiteração desta conjunção coordenativa aditiva, eu uso sim a vírgula, e é isso que fez o nosso poeta Olavo Bilac no texto A um Poeta. Longe do turbilhão da rua, Beneditino escreve: no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Repare que este uso da conjunção e tinha o objetivo de reforçar o trabalho do poeta. Então, neste caso, como a conjunção aparece reiterada, repetida, nós utilizamos então a vírgula. Quando o pai chegou, o menino já havia saído. Neste caso, a vírgula vai ser utilizada para isolar uma oração subordinada adverbial temporal. É bastante semelhante àquele outro caso que eu havia dito, que era o caso dos termos antecipados, né, da inversão na ordem direta da oração. É o mesmo caso. Nesse aqui, o que nós estamos destacando é que é uma oração subordinada adverbial temporal. Podia ser qualquer oração subordinada adverbial. Bom, eu quero agradecer aos meus alunos que me deram a ideia de produzir este vídeo sobre o uso da vírgula. Deixo um beijo para todos eles e se você não conhece o blog, dá uma passadinha lá no conversadeportuguês.com.br. Eu fico esperando você e se você gostou, dá um likezinho aí, compartilha o vídeo, divulga para os amigos. Até lá!